Quando fazer a dieta sem glúten? Olha, a dieta sem glúten ela só deve ser feita em duas situações, tá? Tem muito modismo aí, tudo bem que a prevalência da doença celíaca no Brasil é alta, né? Por incrível que pareça. O Brasil tem um caso a cada mais ou menos 240 habitantes. Então é uma prevalência alta, né? Mas a doença celíaca muitas das vezes passa desapercebida na vida do paciente porque ela pode ser de leve, moderada a grave. Então, a boa parte dos pacientes tem a doença celíaca leve, então vai comendo glúten, tem uma certa atrofia das vilosidades intestinais. Vilosidades são aquelas estruturas no intestino que aumentam a superfície de absorção do alimento. Então tem uma velocidade leve, uma diminuição leve da velocidade e tal, e complementa com vitamina, né, coisas assim, nem faz o diagnóstico, né? Mas a verdade é que a prevalência é alta, né, de intolerância ao glúten. É 1 a cada 240 habitantes aqui no Brasil. Porém, essa questão de moda, de evitar de comer alimentos com glúten, só em duas situações. Se você tiver realmente uma alergia IgE mediada ou não IgE mediada ao trigo, né? Ou seja, o que é uma alergia IgE mediada? Onde você tem a produção do anticorpo IgE e essa produção do anticorpo IgE leva à doença, né? Que na sua maioria das vezes evolui para um quadro de anafilaxia. Ou seja, o paciente tem aparecimento de urticárias gigantes, o paciente tem diminuição da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, o paciente pode ter falta de ar, inclusive com edema de glote e manifestações gastrointestinais e com náuseas, vômitos e diarreia. Então, se o paciente tiver os sintomas de anafilaxia, uma alergia IgE mediada, é grave o paciente fazer o trigo, né? E ele pode até procurar um serviço especializado, dessensibilizar ele daquele trigo, porque muito alimento tem trigo. Então, para ele, de certa forma, até ficar mais seguro, ele pode fazer um processo de dessensibilização numa clínica ou hospital de alta complexidade, porque o processo de dessensibilização pode levar também o paciente à anafilaxia e risco de morte. Então, assim, uma clínica que de certa forma seja uma clínica de baixa complexidade, eu não recomendo que faça dessensibilização nela, né? Tem que ser uma clínica de alta complexidade, com todo equipamento de ressuscitação cardiopulmonar e também ou um hospital, tá? E a alergia não IgE mediada é uma alergia que quase nunca leva à morte, praticamente nunca, né? A gente nunca pode dizer nunca em medicina, né? A gente tem que ser cauteloso em relação a isso. Mas ela leva a desconforto gastrointestinal. Ela é mais comum em crianças, em adultos é mais difícil, mas há adultos também que têm alergia alimentar não IgE mediada, e boa parte das vezes ela acaba sendo autolimitada, né? Você continuando comendo alimento, a comer o alimento, você acaba limitando a gravidade dela, né? O aparecimento dela, né? Mas tem casos também que só a retirada do alimento vem a melhorar o quadro de alergia não IgE mediada. E ela, de certa forma, acaba desenvolvendo mais sintomas gastrointestinais, com o aumento dos gases, aumento do volume abdominal, diarreia e tudo isso. Entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Essas dietas de glúten são modismos, tá? Não se prive de uma boa pizza, não se prive de um biscoito gostoso, de um pãozinho gostoso, por causa que, porque eu ouvi falar que o glúten faz mal para todo mundo, que o glúten é um veneno, que isso, que aquilo outro, que isso é modismo, é puro modismo. Não tem fundamentação científica. A única coisa que tem fundamentação científica são esses dois casos e mais um que eu esqueci de falar, que é justamente quando o paciente tem intolerância ao frutano, que é a intolerância ao glúten não celíaca, ou seja, a intolerância ao glúten não causada por doença celíaca, que é uma intolerância a uma substância que a gente chama de carboidrato mais extenso, tá? Que de certa forma os exemplos são os galactanos e os frutanos, e o glúten tem frutano, o trigo tem frutano, não glúten não, o trigo tem frutano, e que de certa forma esse frutano dá sintomas muito parecidos com a doença celíaca, mas não é doença celíaca, é um problema causado por intolerância a esse tipo de substância de carboidrato, tá? Onde você tem um aumento da fermentação intestinal, e esse aumento da fermentação intestinal, por sua vez, então, leva ao aparecimento de gases e também diarreia, tá? É a chamada intolerância aos FODMAPs. Nós temos
uma playlist também no nosso canal sobre FODMAPS, FODMAPs, tá? Que são carboidratos que levam à intolerância em determinados pacientes, como tem pacientes que não podem comer uma melancia, por exemplo, não podem comer um abacaxi, não podem comer outras frutas que de certa forma têm determinados carboidratos que o paciente tem uma certa intolerância e acaba não digerindo bem esses carboidratos. Esses carboidratos então servem de alimento para bactérias intestinais para elas fermentarem e causar então aqueles sintomas desagradáveis, tá bom?